Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa área bem cinzenta e, olha, super interessante da lei eleitoral. Pensem só, como é que uma mesma atitude de um candidato pode ser interpretada como um direito de cidadão e, ao mesmo tempo, como um crime? Vou entender essa história. Mas antes da gente começar, aquele pedido rápido de sempre. Se o nosso conteúdo agrega, já deixa o like, começa a seguir e compartilha por aí. Cada clique, cada compartilhamento ajuda muito o nosso trabalho a chegar mais longe. E a grande pergunta que esse caso levanta é a seguinte: um candidato que decide fiscalizar um oponente político pode, por causa disso, ser acusado de um crime? A resposta que a justiça deu para isso, talvez não seja a que a maioria espera. Para a gente entender toda essa complexidade, vamos analisar um caso real. E tudo começa com uma ordem judicial bem clara e uma proibição bem direta para um candidato. Vamos conhecer o nosso personagem principal, o João. Ele é candidato a prefeito e, como é de se esperar, tá no meio de uma campanha eleitoral daquelas, bem acirrada. Só que a situação dele tá prestes a ficar bem mais complicada. Bom, a lei que está no centro de tudo isso é o artigo 347 do Código Eleitoral. Ele define o crime de desobediência eleitoral. Resumindo de forma bem simples, se um juiz eleitoral dá uma ordem legal e essa ordem é descumprida, a pessoa pode responder por um crime. Guardem bem essa informação, porque ela é a chave de tudo. E aqui está a ordem específica que o João recebeu. Um juiz eleitoral determinou que ele não podia, de jeito nenhum, entrar em repartições públicas para fazer campanha. Ou seja, nada de pedir voto ou promover a candidatura dele lá dentro. Uma linha bem clara foi desenhada na areia. E é aqui que a história começa a ficar boa. O João recebe uma denúncia que o coloca numa verdadeira encruzilhada. Ele obedece à risca a ordem do juiz ou ele age para tentar expor uma suposta ilegalidade? E a denúncia era uma bomba. Chegou a informação para o João de que o adversário dele, o Pedro, que era o prefeito e tentava a reeleição, estaria usando funcionários públicos para participar de comícios durante o horário de trabalho. Isso, se for verdade, é um crime eleitoral seríssimo. Bom, diante de uma denúncia dessas, o João decidiu que não podia ficar de braços cruzados. Ele precisava de provas. Então, ele montou um plano para checar essa informação com os próprios olhos. O plano do João era o seguinte: ir pessoalmente nas repartições públicas, não para fazer campanha, mas para documentar quem estava lá trabalhando. A ideia era filmar, fotografar, para depois comparar com a lista de funcionários e ver quem estava faltando supostamente no tal comício do rival. Só que, ao colocar o plano em prática, o João acabou cruzando exatamente aquela linha que o juiz tinha traçado. E, claro, as consequências não demoraram nada para aparecer. O juiz eleitoral entendeu a entrada do João nos prédios públicos como um descumprimento claro da ordem dele. O Ministério Público concordou e, pronto, denunciou o João formalmente pelo crime de desobediência eleitoral. Agora, ele não era mais só um candidato. Ele virou réu num processo criminal. E aqui, gente, está o ponto central da briga jurídica. De um lado, a acusação dizia: olha, não interessa a intenção. A ordem era para não entrar. Ele entrou, então é crime. Ponto final. Do outro lado, a defesa do João argumentava: opa, calma aí. A ordem proibia atos de campanha. O que ele fez foi fiscalização, e isso é um direito de qualquer cidadão. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Casos como esse que desafiam os limites da lei sempre geram ótimas discussões, né? Se essa análise está sendo interessante, que tal compartilhar com os amigos? Isso ajuda demais a gente a levar essas reflexões para mais pessoas. Esse caso não morreu nas primeiras instâncias, não. Por questões processuais, ele foi subindo e foi parar na mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. O destino do João agora estava nas mãos dos ministros do STF. E a pergunta de $1 milhão que chegou lá no STF foi: afinal de contas, o João cometeu ou não o crime de desobediência quando entrou nos prédios públicos? A resposta curta, direta e poderosa foi: não. O STF absolveu o João. A segunda turma do STF entendeu que a atitude do João não era crime, e a justificativa foi muito clara. A intenção dele não era fazer campanha política, mas sim fiscalizar uma possível irregularidade do adversário. Mas, afinal, o que faz essa decisão ser tão importante? O raciocínio por trás dela mostra um princípio essencial do direito penal. A intenção importa, e muito. O STF basicamente desmontou o argumento da acusação ponto por ponto. Eles disseram: o João não pediu voto, não fez propaganda, ele fiscalizou, e fiscalizar a gestão pública é um ato legítimo.
O ponto-chave foi a falta do que os advogados chamam de dolo específico, que é a intenção clara de cometer aquele crime que foi proibido, que no caso era fazer campanha. Então, a grande lição aqui é a seguinte: no direito, a intenção por trás de uma ação pode ser tão ou até mais importante do que a ação em si. A mesma atitude, entrar num prédio público, pode ser um crime ou um ato legítimo. Tudo depende do propósito. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Essa decisão do STF traça uma linha bem delicada. Como é que ela equilibra o dever de respeitar as ordens da justiça com o direito e talvez até o dever de um cidadão de fiscalizar e garantir que a eleição seja justa? É uma questão fundamental para a nossa democracia. Muito obrigado por acompanhar este caso com a gente. Deixar a curtida nesta análise é super importante para nós, viu? É um gesto simples que apoia diretamente nosso trabalho de descomplicar o direito. E para continuar aprendendo, é só seguir o DireitoCast no Spotify, para quem curte áudio, e também no YouTube e no TikTok, para mais apresentações como esta. A gente se vê na próxima.